Era uma vez, num tempo em que reis reinavam com mãos de ferro e palácios se erguiam como montanhas de mármore no meio do deserto, uma jovem simples, de origem desconhecida para muitos, mas com um destino que nem ela mesma imaginava. O cenário era a antiga cidade de Suzã, capital do poderoso Império Persa. As ruas fervilhavam de línguas, culturas e mercadores vindos dos 4 cantos do mundo conhecido. No alto do trono estava o rei Xerxes, um homem de autoridade absoluta, rodeado por conselheiros que mais pareciam sombras do que gente. Tudo começou com uma festa. Não uma festinha qualquer, mas um banquete que durou 180 dias. Sim, você ouviu certo, meio ano de comida, vinho e ostentação. Uma vitrine para mostrar ao mundo o poder do rei. Quando o evento chegou ao fim, ainda teve um segundo banquete, só para os nobres de Suzã. Foi nesse clima de exagero e embriaguez que o rei decidiu chamar sua rainha, Vasti, para que ela desfilasse diante dos homens, como se fosse um troféu. Mas Vasti disse não, simples, direto, e esse não caiu como trovão no salão. Os conselheiros se entreolharam. O rei ficou furioso. Como permitir que uma mulher desobedecesse assim, em público? Era como se o próprio império estivesse desafiado. Resultado, Vasti perdeu a coroa. Agora, pensa comigo. Um reino sem rainha, um rei orgulhoso e magoado, e um grupo de conselheiros que quer apagar esse não da história. A solução? Procurar uma nova rainha. Uma bela jovem, obediente, que pudesse ocupar o lugar de Vasti e restaurar a ordem no palácio. E é aqui que uma jovem chamada Hadassa, uma órfã judia, escondida entre as ruas de Suzã, começa a ser empurrada pelo destino em direção a um caminho que ela nunca teria escolhido por conta própria. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão Valeu demais. Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Hadassa. Esse era o nome dela antes de ser chamada Esther. Nome de flor, simples, delicada, cheirosa, mas também firme, que brota entre pedras, teimando em crescer mesmo onde não tem espaço. Ela era judia, nascida no meio de um povo espalhado, exilado, sobrevivendo como podia em terras estrangeiras, longe de Jerusalém, longe de tudo que um dia foi seu lar. Não se sabe ao certo o dia do seu nascimento, mas foi por volta de 520 anos antes de Cristo. O que se sabe é que ela nasceu marcada pela perda. Órfã de pai e mãe ainda pequena, viu a vida apertar logo cedo. Mas Deus já tinha colocado alguém no caminho dela, Mordecai, primo mais velho, quase como um pai de criação. Um homem temente, justo, desses que carrega fé nos olhos e sabedoria nas palavras. Foi ele quem a criou como filha, quem a protegeu, quem a ensinou a esconder quem ela era, quando fosse preciso. E foi preciso. Naquela época, ser judeu na Pérsia não era exatamente motivo de orgulho. O povo estava espalhado, sim, mas ainda carregava nos ombros o peso do preconceito, do desprezo de muitos. Então, Mordecai ensinou Esther a viver com um pé na sombra e outro na luz. Discrição, obediência e, acima de tudo, confiança em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. E foi com essa base que ela cresceu. Simples, gentil, bonita, de um jeito que não chamava a atenção logo de cara, mas que aos poucos ia conquistando quem estivesse por perto. Havia algo nela que não dava para explicar, uma graça diferente, como se o céu tivesse deixado nela um toque especial. E o que ninguém sabia, nem ela, nem Mordecai, nem os oficiais do palácio, era que o olhar do rei, aquele mesmo que tinha banido Vasti, logo cairia sobre essa jovem escondida entre as pedras de Suzã, CTA e Bux. O decreto saiu como flecha atravessando a cidade.
Todas as moças virgens e bonitas do império seriam levadas ao palácio para participar de uma espécie de seleção real. Uma nova rainha seria escolhida, e o rei queria ver com os próprios olhos quem seria digna da coroa que um dia pertenceu a Vasti. As ruas de Suzã ficaram alvoroçadas. Pais cochichavam nos cantos, mães tremiam por dentro. Ser levada ao palácio podia parecer honra, mas também podia ser sentença. E foi assim que Esther, ainda chamada de Hadassa em casa, foi arrancada da rotina simples e empurrada para os portões dourados do reino. Mordecai a levou até onde podia, com o coração apertado, e antes dela desaparecer entre as colunas altas, ele sussurrou: "Não diga a ninguém que você é judia." E ela acenou em silêncio, com os olhos dizendo que entendeu. A menina que vivia entre perfumes simples e roupas modestas, agora seria colocada entre ouro, incenso e rituais que mais pareciam teatro. Dentro do harém, a vida era outra. Cada moça recebia tratamento de princesa, banhos de especiarias, óleos cheirosos, roupas finas e aulas de etiqueta. Mas não era só beleza que o rei procurava. Ele queria algo que não se via no espelho. E foi isso que Esther tinha. Uma graça silenciosa, um jeito leve de falar, uma calma no olhar que chamava a atenção sem precisar fazer força. Ela ganhou o favor de Hegai, o responsável pelas mulheres do harém. Ele deu a ela os melhores cuidados, o melhor quarto, os melhores perfumes. Era como se tudo ao redor dela começasse a ceder espaço, sem fazer barulho, sem se impor, apenas sendo ela. Enquanto isso, no palácio, o rei Xerxes, cansado de sorrisos falsos e brilhos forçados, se preparava para o momento de decidir quem, entre todas aquelas moças, seria a escolhida para carregar a coroa. Chegou o dia. Aquela noite que parecia um sonho distante, agora era real. Esther, vestida com seda fina e o coração disparado no peito, foi levada até o rei. Não escolheu as joias mais chamativas, nem exagerou nos perfumes. Foi simples, foi ela. E quando entrou no salão, com passos firmes e olhos serenos, alguma coisa no ar mudou. O rei, acostumado com luxo e vaidade, parou, observou. E num instante que durou mais do que qualquer palavra, decidiu. Era ela. E foi assim, quase sem esforço, que Esther conquistou o coração de Xerxes. Uma jovem sem título, sem riqueza, sem nome nobre, se tornou rainha da Pérsia. Coroa na cabeça, vestidos reais nos ombros, mas por dentro ainda Hadassa, a mesma moça que guardava um segredo. Ninguém ali sabia quem ela realmente era, nem mesmo o rei. Enquanto a festa da coroação tomava conta do palácio, com instrumentos tocando alto e o vinho correndo solto entre os nobres, do lado de fora, Mordecai assistia tudo de longe. Ele não podia estar perto, mas ficava sempre por ali, à porta do palácio, cuidando da afilhada com os olhos de quem sabe que a vida pode mudar num piscar. Foi ali mesmo, nesse vai e vem entre tronos e guardas, que Mordecai ouviu um cochicho estranho. 2 servos do rei, furiosos por algum motivo escondido, tramavam matar Xerxes. Mordecai não perdeu tempo, avisou Esther. Ela contou ao rei em nome de Mordecai. A conspiração foi descoberta e os traidores enforcados. O nome de Mordecai foi registrado nos livros reais como quem salvou o rei, mas ninguém falou mais sobre isso, por enquanto. Enquanto tudo parecia entrar nos eixos, um novo personagem ganhava espaço no palácio. Um homem ambicioso, arrogante, que subia rápido demais e que logo cruzaria o caminho de Mordecai. O nome dele era Amã, um homem que não sabia andar sem se sentir maior que os outros. Subiu rápido, quase como um raio, e o rei o colocou como o segundo no comando, só abaixo dele. Onde Amã passava, todos tinham que se curvar. Era ordem, era lei, e a maioria obedecia, mais por medo do que por respeito. Mas teve um homem que não se ajoelhou, Mordecai.
Toda vez que Amã cruzava os portões, lá estava Mordecai, firme, em pé, olhando nos olhos como quem diz: "Para você não." Isso queimava Amã por dentro. Não era só orgulho ferido, era raiva misturada com desprezo. E quando descobriu que Mordecai era judeu, o ódio se espalhou como fogo em palha seca. Amã não queria apenas punir Mordecai. Não. Queria apagar todo o povo dele da face da terra, todos os judeus, homens, mulheres, crianças, uma vingança doentia disfarçada de plano político. Ele foi até o rei com palavras doces e venenosas. Disse que havia um povo espalhado no império, diferente dos outros, que não seguia as leis do rei. Disse que era perigoso deixá-los soltos. Pediu autorização para acabar com eles. O rei, sem saber dos detalhes, tirou o anel do dedo, aquele que selava leis com poder de vida e morte, e entregou a Amã. Em pouco tempo, mensageiros foram enviados às províncias, com pergaminhos selados, anunciando o dia do massacre. Os judeus tinham data marcada para morrer. O império inteiro soube. E no meio do desespero, Mordecai rasgou as roupas, vestiu pano de saco, jogou cinza na cabeça e saiu chorando pelas ruas de Suzã. E foi desse lamento que a notícia chegou até o palácio. Ester, agora rainha, recebeu o recado e teve que encarar uma escolha que poderia custar a própria vida. Ela teria que se aproximar do rei sem ser chamada. Quando Ester leu as palavras do recado, suas mãos tremeram. Mordecai pedia que ela fosse até o rei, revelasse tudo e intercedesse pelo seu povo. Mas havia um problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Nem mesmo a rainha. Se alguém aparecesse sem convite, o rei podia simplesmente apontar o cetro ou virar o rosto. Se ele apontasse o cetro de ouro, a vida era poupada. Se não, era o fim. E já fazia 30 dias que Ester não era chamada. Ela respondeu a Mordecai com medo no peito, dizendo que não podia ir, que corria risco. Mas ele devolveu com palavras que cortaram fundo. Quem sabe se não foi justamente para esse momento que você se tornou rainha? Foi como um trovão no silêncio. Uma pergunta que não pedia resposta. Só atitude. Então, Ester respirou fundo. Tomou uma decisão. Pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus de Suzã, que jejuassem por ela, 3 dias e 3 noites. Nada de comida, nada de bebida, nem água, nem pão. Ela faria o mesmo com suas servas. Era mais que um jejum, era um clamor, um grito silencioso ao céu. Durante esses 3 dias, o palácio estava quieto, não de som, mas de alma. Enquanto o reino continuava com seus banquetes e risos falsos, havia uma rainha ajoelhada no quarto, orando com os olhos fechados e o coração aberto. Cada hora que passava era um passo a mais rumo ao desconhecido. Cada gota de suor era um pedido não dito. Cada silêncio, uma súplica. Ao fim do 3º dia, Ester se levantou. Olhou no espelho, mas não era mais a mesma. Vestiu suas roupas reais, ajustou o manto nos ombros e caminhou em direção à sala do trono, onde o rei Xerxes estava sentado em todo o seu poder, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. As portas se abriram com um rangido lento, como se o próprio tempo segurasse o fôlego. Ester entrou. Um passo de cada vez, cabeça erguida, mas por dentro o coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes do palácio. O rei estava lá, sentado no trono, cercado de guardas, conselheiros e olhares curiosos. Ela sabia, se ele desviasse o olhar, se fizesse um simples gesto de rejeição, era o fim. Mas Xerxes a viu, e quando viu, seus olhos suavizaram. Talvez lembrasse da noite em que a escolheu. Talvez visse ali mais do que uma esposa, visse coragem. E então, com a mão firme, ele estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou, tocou a ponta e viveu. O rei perguntou o que ela queria. Até metade do reino eu te dou, disse ele, como quem oferece o mundo. Mas ela não pediu nada, ainda.
Com voz mansa e um olhar que escondia um plano, Ester o convidou para um banquete só com ele e Amã. O rei aceitou na hora, e Amã, claro, inflou o peito. Ser chamado para um jantar particular com a rainha? Isso para ele era o topo da glória. No banquete, tudo correu calmo. Vinho, conversa, sorrisos leves. O rei perguntou de novo: "Qual é o seu pedido, minha rainha?" E de novo, ela não respondeu. Pediu que eles viessem no dia seguinte para mais um banquete. Algo no jeito dela deixava o ar carregado, como se um segredo andasse de mãos dadas com o vinho. Amã saiu daquela noite se achando o maioral. Mas quando viu Mordecai na porta do palácio, de novo em pé, sem se curvar, todo aquele orgulho virou veneno. E foi nesse veneno que ele decidiu. Construiria uma forca, alta, 22 metros, e nela faria Mordecai pagar, com a própria vida. Mas naquela noite, o rei Xerxes não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro na cama real, como se algo invisível puxasse seus pensamentos. Então mandou trazer os registros do reino, aqueles livros enormes, cheios de nomes, datas, feitos esquecidos no tempo. Um escriba começou a ler sem emoção, até que chegou num trecho que fez o rei parar. Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei e salvou sua vida. Xerxes franziu a testa. O que foi feito para honrar esse homem? O escriba respondeu: nada. De manhã o rei chamou Amã. Justo ele. Irônico, não é? Amã entrou sorrindo, achando que o rei queria falar de sua grandeza. O rei perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, cheio de si, achou que o rei estava falando dele. Então se empolgou. Esse homem deve vestir roupas reais, andar num cavalo do rei com uma coroa. E alguém importante deve sair na frente gritando: é assim que se faz ao homem que o rei quer honrar. O rei ouviu tudo, balançou a cabeça e soltou: perfeito, vá agora e faça isso com Mordecai, o judeu. O sangue de Amã gelou, mas não teve escolha. Lá foi ele, empurrando o cavalo, com Mordecai montado em cima, enquanto gritava pelas ruas de Suzã, palavras que ardiam na garganta. Mais tarde, ainda com o rosto quente de humilhação, Amã foi ao segundo banquete com o rei e Ester. Mas dessa vez, o clima era outro. O rei, curioso, perguntou de novo: o que você deseja, minha rainha? E Ester, com a voz firme, abriu o coração: peço minha vida e a vida do meu povo. Xerxes parou. Como assim? E ela apontou sem hesitar: o inimigo está aqui. Amã quer destruir meu povo. O salão congelou. O rei saiu furioso. Amã, desesperado, tentou pedir clemência. Mas antes que pudesse se explicar, um servo sussurrou ao rei: há uma forca pronta que Amã construiu para Mordecai. O rei voltou com o rosto em chamas, fúria nos olhos, punhos cerrados. Quando ouviu sobre a forca que Amã tinha mandado erguer, alta, grotesca, feita sob medida para Mordecai, não pensou duas vezes. Enforquem Amã nela. E assim foi. No mesmo lugar onde ele planejou a morte do justo, encontrou seu próprio fim. Mas mesmo com o vilão fora do jogo, a ameaça ainda rondava. A ordem para destruir os judeus estava selada com o anel do rei. E uma lei selada na Pérsia não podia ser cancelada, nem pelo próprio Xerxes. Era como uma espada no ar, prestes a cair. O dia do massacre ainda estava marcado. E foi então que Ester se lançou de novo diante do rei. Caiu aos pés dele, chorou, implorou. Xerxes olhou para ela com carinho, mas também com limite. A lei não podia ser desfeita, porém, uma nova podia ser escrita. Então o rei deu o anel real a Mordecai. Isso mesmo, aquele mesmo homem que um dia ficava do lado de fora dos portões, agora usava o anel que selava as decisões mais importantes do império. E Mordecai não perdeu tempo. Cartas foram escritas às pressas, traduzidas em todos os idiomas do reino e enviadas em cavalos velozes por todas as províncias.
A nova ordem dizia: os judeus podem se defender. Agora, se alguém se levantasse contra eles, eles tinham o direito de lutar, se proteger, tomar suas terras e vencer. Quando a notícia chegou ao povo judeu, foi como se o céu abrisse. Onde havia lamento, brotaram danças. Onde havia medo, surgiram gritos de alegria. Muitos até passaram a respeitar e até temer aquele povo antes desprezado. E quando o dia do massacre finalmente chegou, não houve silêncio. Houve luta, houve resistência, houve vitória. E foi ali, entre escudos erguidos e inimigos derrubados, que nasceu uma festa que o povo jamais esqueceria. A vitória veio com gosto de milagre. Os judeus, que por meses andaram com a morte sussurrando no ouvido, agora celebravam de cabeça erguida. Nas casas, luzes acesas, nas ruas, danças e risos ecoando. Crianças correndo com os olhos brilhando. O povo que seria apagado da história escreveu um novo capítulo. Foi nesse clima de alívio e honra que nasceu a festa de Purim. Não foi só uma comemoração, foi uma resposta. Uma forma de lembrar, ano após ano, que o medo não tem a palavra final. Ester e Mordecai escreveram cartas a todas as províncias, pedindo que esse dia fosse lembrado para sempre. Com alegria, com partilha, com presentes entre amigos e comida na mesa dos mais pobres. Purim virou memória viva. Um lembrete de que até nos piores decretos pode nascer um novo destino. Mordecai, que um dia se sentava nos portões como um homem comum, se tornou o segundo homem mais poderoso do reino. E não usou essa posição para se vingar nem para se exibir. Ele cuidou do seu povo, trouxe paz às províncias e foi lembrado como alguém justo, firme e fiel. Ester, por sua vez, permaneceu no palácio, mas agora não era apenas a bela rainha. Era a mulher que arriscou tudo por um povo inteiro. A rainha que ficou de pé quando tudo mandava se calar. Os anos passaram, mas os nomes deles ficaram. Purim continuou sendo celebrado, e toda vez que a história é contada, ela não é só lembrada, ela é sentida. Porque cada detalhe, cada silêncio, cada risco, parece ainda pulsar na pele de quem ouve. Ester nunca pediu para ser rainha, nunca sonhou com coroa, nem com palácio, nem com banquetes. Ela só queria viver em paz, cuidar dos seus, seguir em silêncio pela vida. Mas o chamado veio, disfarçado de crise. Ela foi empurrada para um lugar onde tudo era estranho, cercada de intrigas, regras rígidas e decisões que não podiam ser desfeitas. E ali, onde tantos se perderiam, ela encontrou coragem. A grandeza de Ester não foi a beleza que encantou o rei. Foi a força de se colocar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Foi o silêncio do jejum, a humildade do pedido, o risco de entrar sem ser chamada. Ela não lutou com espadas, lutou com fé, com sabedoria, com estratégia. Ela entendeu que não era sobre ela, era sobre algo maior. E essa talvez seja a maior lição da história. Porque às vezes a vida nos coloca em lugares que a gente não escolheu, momentos que parecem confusos, até injustos. Mas e se for para algo maior? E se você estiver exatamente onde precisa estar, para fazer o que ninguém mais pode? Ester nos ensina que coragem não é ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com o medo batendo forte no peito. Ela também nos mostra o valor de ouvir, de respeitar conselhos, de se preparar em silêncio antes de agir. E nos lembra que identidade não se negocia. Mesmo escondida, Ester nunca esqueceu quem era. Nunca deixou de ser Hadassah por dentro. E no fim, quando tudo parecia perdido, Deus escreveu uma virada inesperada, usando gente comum, em lugares improváveis, com escolhas simples que mudaram tudo. Então, toda vez que você se sentir pequeno, esquecido, sem saída, lembra de Ester, a órfã, a rainha, a intercessora, porque talvez assim como ela, você também tenha nascido para um tempo como este.
Se você gostou da história de Esther e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.